que diz a palavra? Salmos 27 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? Cara, é impossível ler esse salmo sem me emocionar. É impossível. O que a gente precisa é confessar mais a palavra, irmão. A gente precisa confessar a palavra, fechar os nossos olhos no meio do campo de batalha, enquanto parece que o mundo está desmoronando, e começar a desenhar novas realidades através da oração. A palavra de Deus diz que um coração quebrantado Ele não rejeita. Quantas vezes eu parei meu carro, comecei a chorar, declarei a palavra, fiz uma oração e Deus me surpreendeu. Quantas vezes, irmão, no banheiro do meu escritório lá em Cabo Frio, eu tranquei a porta, funcionários do lado de fora, cliente ligando, e eu me quebrantava na presença de Deus, clamava a Ele, e Ele sempre enviava socorro. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. Então o salmista, olha que interessante, ele está confessando, ele está dizendo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para me destruir, eles, os meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. E ainda que se declare guerra contra mim, ainda assim estarei confiante. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Pega essa chave, irmão. O salmista está declarando algo que ainda não aconteceu. Ele está dizendo: quando homens maus avançarem, ele não está enfrentando agora uma batalha, mas ele já está confessando a palavra antes que a batalha chegue. Logo depois ele diz: ainda que um exército se acampe. O exército ainda não está acampado em alguns momentos, mas ainda assim ele está se preparando para aquilo que vai acontecer. Pega essa chave. Logo depois ele diz: ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Você percebe que ele está declarando algo no futuro? Ainda que venham, ainda que acampem, ainda que tentem, estarei confiante, descansarei, confiarei, não temerei. O jeito que eu quero chegar, irmão, pega isso em nome de Jesus. A gente muitas vezes usa a palavra da fé como um instrumento de socorro quando tudo vai mal, mas a gente também pode usá-la como instrumento de governo antes do dia mal chegar. Os judeus, eles têm uma cultura de não terminar um ciclo antes de abençoar o próximo, não terminar uma semana antes de abençoar a próxima, não terminar um ano antes de abençoar o próximo. E é exatamente isso que a gente faz nos domingos. O domingo não é o resto da semana que passou, o domingo é a primícia da semana que vai começar. Então a gente está aqui declarando: essa já é a melhor semana da minha vida, esse já é o melhor ano da minha vida. É por isso que eu passo 15 minutos orando e declarando sobre você no início do culto. A gente está trazendo à existência o socorro antes da batalha chegar. A gente está trazendo à existência a provisão antes do problema chegar. Guarda isso, irmão. A palavra da fé não é só um instrumento de socorro. A palavra da fé é uma ferramenta de governo. É fechar os olhos e desenhar a minha semana através da oração. É se antecipar. Deus, eu te agradeço pelos milagres que eu vou viver essa semana. Os inimigos que vêm contra mim por um caminho, como a gente declarou no início do culto, por 7 caminhos eles fugirão. Eles ainda nem chegaram, mas já existe uma ordem de retirada assim que vierem. Serão confundidos, se degladiarão entre si. Eu estarei no campo da batalha, mas não precisarei lutar. O Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, o socorro presente na hora da angústia. O Senhor é a minha torre forte, a minha segurança, a minha confiança. O Senhor me conhecia antes do universo ser criado, e o Senhor sabe o que falta dentro de mim. O Senhor me fez completo e sabe o vazio que eu sinto. O Senhor caminha em lugares que ninguém conhece. O Senhor conhece o meu interior, o Senhor conhece o meu deitar e o meu levantar, o Senhor conhece a minha entrada e a minha saída. Não há nenhum lugar que eu possa me esconder da tua presença. O Senhor passeia pela terra, o Senhor sabe as estratégias que o inferno tem levantado e desenhado enquanto eu estou na sua presença. O Senhor sabe que alguns inimigos já têm declarado palavras contrárias contra mim, mas nenhuma delas se cumprirá, nenhuma arma forjada prosperará. O Senhor é o meu refúgio.
O Senhor é por nós, quem será contra nós? Agindo o Senhor em nosso favor, quem impedirá o seu agir? Irmão, a palavra confessada é uma oração que traz existência aquilo que ainda não existe. Você está comigo? Diga amém. Quando eu estava internado, eu lembro que algumas pessoas se surpreendiam quando iam me visitar, porque achavam que eu estava confiante demais. Cara, interessante, o André está bem, né? Ele está confiante. E aí eu me perguntava, o que eles esperavam de alguém que prega a palavra da fé nos últimos anos? Eu prego para permanecermos firmes no dia mau, e no dia mau eu vou fraquejar, irmão? Hoje não, Satanás. Not today, not today. Você está achando que todo dia é fácil? Não, não é fácil. A gente é testado o tempo inteiro, pressionado o tempo inteiro, mas existe algo em Deus que pode fortalecer você. Guarda isso, irmão. Enquanto os gigantes te comprimem, a sua fé se expande. Tem coisas que parariam você no início da tua jornada, hoje nem tiram mais o teu sono. Tem coisas que parariam a tua casa no início da jornada, hoje nem abalam mais o teu casamento. Seus inimigos estão te comprimindo, a tua fé está sendo expandida. Seus inimigos estão aumentando a força com que vem contra você, mas você está cada dia mais fortalecido em Deus. Você recebe isso? Deus trouxe a existência, irmão, tudo que não existia, falando. Gênesis 1 é o nosso modelo. A terra é sem forma e vazia, e disse Deus, haja, e houve. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja, e houve. Então guarda isso, irmão. O modelo do poder criativo de Deus através da palavra foi estabelecido desde o início da criação. Gênesis 1 é o nosso modelo. Sabe o que é interessante? A gente vê a mesma coisa que Deus fez em Gênesis, a gente vê Jesus fazendo na nova aliança. Jesus, irmão, Jesus falou com o mar. Olha para mim. Jesus falou com as plantas. Jesus falou com os mortos. E olha que coisa incrível. As plantas ouviram Jesus, o mar ouviu Jesus, os mortos ouviram Jesus. Tem problemas que ainda não foram resolvidos porque eles ainda não ouviram a sua confissão de fé. Jesus dá uma ordem ao mar: acalma-te, vento, aquieta-te. E aí a surpresa dos discípulos é: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus vê uma figueira com folhas, e aquilo sinalizava que havia também frutos. Então ele se aproxima, você já sabe da história, não há frutos, e ele libera uma palavra sobre aquela figueira, e aquela palavra se cumpre. Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, Lázaro está morto, o ouvido de Lázaro, eu já falei sobre isso milhares de vezes, mas eu vou morrer falando sobre isso. Para mim é um dos milagres mais didáticos, sobre a ausência de necessidade da gente sentir o que Deus vai fazer, mas sobre a confiança da gente entender que vai se cumprir o que Deus vai falar. Lázaro não ouviu o que Jesus disse, mas a criação ouviu e se submeteu. O milagre de Lázaro não tem a ver com o que Lázaro ouviu, irmão, tem a ver com o que Jesus falou. Jesus falou: Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio. Então guarda isso, irmão, em nome de Jesus. A fé significa pensar o que Deus pensa e falar o que Deus fala. Parece ridículo de tão simples, mas é isso. Faith is action. Você precisa confessar o que você crê. Você precisa liberar o que você crê. E eu estou sendo quase didático, porque é uma das primeiras etapas da nossa jornada de fé. Mas se ela não estiver bem enraizada no dia mau, a gente não sabe como se portar. Irmão, fé é pensar o que Deus pensa e falar o que Deus fala. Você está comigo? Fé é pensar o que Deus pensa e falar o que Deus fala. Fé é pensar o que Deus pensa e falar o que Deus fala. Então no dia da crise, não fala o que está todo mundo vendo, fala o que só Deus pode ver. No dia da briga, não fala o que está todo mundo vendo. Esse casamento não tem mais jeito, todo mundo naturalmente acha a mesma coisa. Agora, o que Deus pensa a respeito do meu casamento? O que Deus pensa a respeito da minha casa? O que Deus pensa a respeito do meu chamado? O que Deus pensa a respeito da minha história? O que Deus pensa a respeito da minha vida? O que Deus pensa a respeito do meu futuro? É pensar o que Deus pensa e falar o que Deus fala. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito,
já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem, ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu, bem. Até a próxima. Valeu.